sabendo, Thiago. Quer dizer, Ana, tô sabendo, mas é isso. Com certeza vocês foram bem. Pessoal, vou abrir aqui então. Eu vi que o. Muito obrigado, professora. Eu vi que o documento aqui do professor Favaro está aberto ainda. Como é que eu faço aqui? Eu compartilho em cima da dele? Desculpa, professor Leonardo, já fechei. Ah, tá, não, tranquilo. Falha não. Não, que isso. Professor Alonso, muito obrigado. Ah, maravilha, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Então, eu vou começar, pessoal, que eu sei que teve as dificuldades técnicas, eu estou aqui acompanhando desde o início, tá? Disponibilidade das provas anteriores. Se você acessar pelo site do próprio governo, você consegue acessar as provas anteriores do ENAD. E aí, realmente é um ótimo método. É um ótimo método refazer as provas antigas, é um bom treino fazer a simulação também. Então, quanto mais preparados estivermos, melhor. Tá? Vou compartilhar minha tela aqui. Só um minuto, pessoal. Eu também coloquei em PDF, né? Para a gente conseguir visualizar aqui. Vamos lá. Vou fazer, que nem a gente ministra as aulas aqui também no Teams, né? Eu fico me olhando também um pouquinho. O que concurso também tem. Inclusive, o que concurso esses dias estava com uma promoção ali. Não sei se ainda está valendo. Vale a pena dar uma olhada. Bom, pessoal, então eu não vou me estender muito. A questão aí técnica ah, acabou também prejudicando, né? Acho que foi uma instabilidade do YouTube. Mas eu vou compartilhar minha tela aqui. Agora, vocês estão enxergando, pessoal, minha tela? Agora eu vou colocar aqui o. Estão vendo aqui o meu PDF, pessoal? Eu estou Sim. com o chat aberto aqui, então tá, eu consigo ver o que vocês falam, eu vou acompanhando aqui simultaneamente. Tá certo? Maravilha, pessoal. Então vamos nessa. Vamos nessa. Bom, vou me apresentar aqui antes de tudo. Que bom, pessoal. Vamos junto. Vou me apresentar aqui antes de tudo. Meu nome é Leonardo Areba Pinto. Eu sou professor vinculado à IECJUS, né, à Escola Jurídica. É um prazer atender o convite aí dos professores Rafael e Vívia, né, estar com a professora Lília, com o professor Alonso. Bom, eu até vi a parte que o professor Favaro falou que tem a formação jurídica, e, pois é, eu também tenho a formação jurídica, o meu mestrado é em políticas públicas, e minhas pós, lato sensu, são no sentido de especialização técnica, mas sigo aí também fazendo meu projeto de doutorado, então as políticas públicas e o estudo de direito constitucional é sempre um estudo bastante multidisciplinar, que nos dá uma abrangência bastante interessante. Eu acho que está gravando, Milena. Eu tenho que gravar ou alguém já atendeu esse comando? Continua gravando, Léo. Isso. Tá habilitada Tá. ali. Maravilha. Ia falar isso agora. Tá ótimo. Então vamos lá, pessoal. Eu montei aqui uma apresentação para vocês com dois grandes blocos, né? Primeiro, a de educação e desenvolvimento humano e social, e o segundo bloco de processo de globalização e política internacional. Tá certo? Nós vamos começar pela educação e desenvolvimento humano e social. Naturalmente, vocês vão poder ter acesso a esse slide aqui, assim como vocês também terão acesso ao slide, ao material do professor Favaro. Tá bem? Então, pessoal, vamos direto, vamos nessa. Educação e desenvolvimento humano e social. Eu até, né, é sempre um prazer prestigiar os nossos amigos, nossos colegas de profissão, e eu vou fazer um link, na medida do possível, com o que foi apresentado pelo professor Favaro. Então, gente, a ideia é entregar muito conteúdo aqui para vocês, mas filtrado, né? Então, olha só. Primeiro, vamos discutir educação e desenvolvimento humano e social. Eu gosto, pessoal, de ter critérios objetivos para a gente partir para uma discussão e uma reflexão da matéria. Então, primeiro, né, surge a pergunta: o que é a educação? Aí, pessoal, eu trouxe aqui um conceito legal. Eu trouxe um conceito da Lei 9394 de 96, e essa é a Lei de Diretrizes de Ensino Básico, né, no Brasil. E temos um conceito legal aqui de educação infraconstitucional, abaixo da Constituição. Então, olha o que ele diz. Mas a gente vai partir. Não está vendo o slide? Estão vendo o PDF aqui, pessoal?
Roxinho e preto? Sim, Ah, Léo. beleza, beleza. Tá sim. Vamos lá. Então, a gente vai partir primeiro de um conceito legal, mas a gente vai também explorar o conceito da ciência e da educação e da pedagogia, tá? Então, vamos lá. Conceito legal. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. O artigo 2º dessa mesma lei, pessoal, diz o seguinte: a educação, dever da família e do Estado, inspirado nos princípios da liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ai, gente, tá falando aqui que para alguns o slide não está aparecendo. É a Eu não sei. configuração do próprio aluno, é a configuração do próprio computador de vocês, do Teams de vocês, pessoal, porque tá espelhado certinho, Léo. Ah, beleza. É que às vezes é algo que eu posso fazer, né? Não sei. Mas tranquilo, eu vou até reler aqui esse conceito para a gente pensar sobre ele. Ó, artigo 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirado nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, a quem se educa, né? Seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, gente, olha o link aí com a temática do professor Luciano, né? O exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, tá certo? Então, vamos conversar sobre esse conceito, que não é estritamente jurídico, mas a gente já consegue absorver uma série de reflexões aqui desse conceito. Primeiro, pessoal, que a educação, assim, de forma intrínseca, né, de forma íntima, regula o processo formativo do indivíduo e que a educação ela é promovida não só num ambiente institucional, numa instituição de ensino e pesquisa, mas é holístico. Holístico é o que abrange uma integralidade. Então, envolve a vida familiar, a convivência humana, o trabalho, as instituições de ensino e pesquisa, os movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, o processo educativo, gente, até conforme estabelecido pela Diretriz Nacional de Educação, é um processo holístico que ocupa todos os espaços que o indivíduo ocupa, né? Seja na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nos espaços sociais do indivíduo. E esses dois artigos se complementam muito bem, muito intensamente. Ó. A educação é um dever da família e do Estado. Por que isso está aqui assim, pessoal? Primeiro, que o ambiente familiar, um ambiente de crescimento do indivíduo, um ambiente de convivência do indivíduo, é um ambiente de educação. Então, o que a gente extrai disso aí? Também é dever da família, do ambiente familiar, educar o indivíduo. Então, educar o indivíduo é orientar, né, a formação ali psicológica, cognitiva, cultural do indivíduo, tá? Então, é um dever da família e do Estado. Aí, pessoal, fazendo um link com o que a gente estava falando da aula do professor Luciano, o Estado, pela Constituição, é obrigado a promover essa política pública. Por quê? O direito à educação é um direito fundamental, é um direito social, né? Então, o professor Luciano falou sobre a segunda geração de direitos fundamentais, né? Então, pessoal, muita gente do direito conhece essa terminologia, conhece essa classificação, mas como que funciona essa geração de direitos fundamentais? É a ordem histórica em que os direitos humanos fundamentais foram sendo configurados e formalizados, né? Acrescidos a um ordenamento jurídico. Na Revolução Francesa, nós tivemos ali o movimento constitucionalista que hoje nós seguimos, né? E esse movimento constitucionalista, ele pautou como bandeira. Qual era a bandeira, pessoal? Os princípios da Revolução Francesa. Alguém sabe dizer aí?
Qual era o Fraternidade, mote? igualdade e liberdade. Igualité, fraternité e liberté. Exatamente, perfeito. Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, pessoal, nessa época, o movimento da Revolução Francesa era no sentido de garantir a liberdade do indivíduo contra o Estado. O Estado era um Estado absolutista, né, era um Estado muito grande, um Estado grande demais, que ameaçava o direito do indivíduo. Então, foi necessário estabelecer premissas básicas que protegessem o cidadão do próprio abuso do Estado. Então, a liberdade, né, a liberdade de escolher suas próprias ações, condutas, formação, isso foi uma grande bandeira aí da Revolução Francesa e do início do movimento constitucionalista, né? Então, a igualdade, né, entre indivíduos e a fraternidade. A fraternidade já é o link ali para o momento dos direitos sociais, né? Então, esse primeiro momento aí de direitos fundamentais são os típicos direitos fundamentais do indivíduo, de liberdade, de propriedade, de sigilo, né? Então, a gente tinha esse de limitação aos tributos, limitação à tributação, à carga tributária, né? Isso tudo diz respeito a essa primeira etapa aí desse movimento constitucionalista e dessa geração de direitos humanos. Em seguida, pessoal, nós chegamos, né, a essa segunda geração de direitos, em que nós classificamos como uma geração de direitos sociais. O que aconteceu, pessoal? Eu já vou incluindo os assuntos aí que vão ser importantes para a gente, porque, principalmente com o advento da Revolução Industrial e com a base, né, da Constituição Federal, da Constituição do movimento constitucionalista ali da Revolução Francesa, a Revolução Industrial viabilizou o crescimento, né, o fortalecimento de grandes estruturas de produção, fontes dali de produção de bens, certo? Então, pessoal, foi um momento ali em que se observou uma grande concentração de bens na mão dos proprietários, né, dos meios de produção, e que os proletariados se condicionavam a produzir em favor do dono do fator de produção, do meio de produção. E nessa época, a gente não tinha direitos fundamentais sociais do trabalhador, a gente não tinha uma jornada de trabalho, a gente não tinha uma periculosidade na jornada, a gente não tinha horas extras, a gente não tinha um salário mínimo, não tinha condições de segurança no exercício do trabalho. Então, o que prevalecia era um grande privilégio ao direito de propriedade. O que importava era a propriedade que o detentor do meio de produção tinha. E o detentor do meio de produção impunha isso ao produtor, né, ao proletariado. Então, para ele ter algum retorno, né, uma contraprestação, ele deveria se submeter a quem era o detentor do meio ali de produção. E aí, em sequência a isso, os proletariados começaram a se unir em prol de um interesse da categoria, que garantisse direitos mínimos, direitos fundamentais no exercício dessa situação. E a partir disso, a partir desse movimento sindicalista e de garantia de direitos mínimos por parte do Estado, a gente teve essa segunda geração de direitos sociais. Então, enquanto na primeira geração a gente observava um Estado sendo limitado, a gente viu uma limitação do poder estatal, na segunda geração a gente começou a observar a obrigação, né? A gente começou a observar que o Estado passou a ser obrigado a prestar serviços públicos, e dentre eles a educação, o direito social, né? Então, o direito social é um direito que repercute em sociedade, é um direito para uma coletividade, e a abrangência da educação é social. Então, é um dever social constitucional. Essa lei aqui da Diretriz de Educação Nacional, ela reproduz o que a Constituição hoje estabelece. Eu até coloquei a Constituição um pouco mais ali depois da nossa apresentação. Então, pessoal, é tanto um dever da família promover esse processo educativo do indivíduo, como do Estado, que é um serviço público fundamental, é um direito de segunda geração, essencial, de caráter obrigatório. Tá certo? Então, olha só como é que a gente tem aqui um princípio também, tanto da primeira geração como da segunda, acumulado aqui, ó, inspirado nos princípios de liberdade, inusidade de solidariedade humana, a gente pode quase falar aqui de fraternidade, né? Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, é justamente o que o professor Favardo estava falando antes, o exercício da cidadania, né? O exercício dos direitos do indivíduo como cidadão, a atuação do indivíduo em prol da sociedade e dos seus direitos como cidadão. Tá certo? Bom, isso é um conceito legal, é uma reflexão que a gente tem acerca aí do processo de educação, do conceito de educação. Mas, saindo um pouco dessa seara estritamente jurídica, por enquanto, com esse fundamento na disposição expressa da lei, eu trouxe algumas perguntas. Como a educação influencia no processo social? Qual é o seu sentido e propósito? Então, pessoal, a gente até, assim, é um conceito legal, mas que é multidisciplinar. Então, a gente sabe que a educação trabalha e abrange o processo formativo do indivíduo. Então, a formação do indivíduo é relevante, é extremamente relevante para a inserção desse indivíduo em meio à sociedade. E isso muda tudo. O processo social, o processo de construção de relações sociais, né, os direitos da sociedade, os direitos do cidadão, a atuação de um cidadão para com o outro, isso tudo tem a educação como base, né? Porque a formação do indivíduo é construída a partir da educação, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês, ó. É uma palavra de origem latina e vem dos termos educare, criar e alimentar, e educere, conduzir para fora, direcionar para fora e modificar. Então, a própria palavra diz respeito a criar, alimentar e conduzir, né? Você cria um indivíduo, alimenta o indivíduo, dá sustância a esse indivíduo e conduz ele para ser um indivíduo social, para ser um cidadão. Beleza, pessoal? Tamo junto? Então, pessoal, eu até trouxe aqui um conceito de pedagogia, assim, para complementar essa discussão, né? E a pedagogia, como é que entra nisso? A pedagogia é a teoria ou ciência da prática educativa. Desenvolver-se paralelamente a esta prática ao longo da história da civilização ocidental. Firmou-se como um modo de aprender ou de instituir o processo educativo, sendo identificada como o próprio modo intencional de realizar a educação. Então, gente, a educação é um processo formativo e a pedagogia é um ramo, né? É uma especificação do que a gente chama do processo educativo. Então, nós, como professores, nós temos que ter uma preocupação pedagógica de como facilitar o processo educativo, o processo de aprendizagem de vocês, né? E, claro, a gente numa sala de aula como essa, a gente, com as ponderações, com a participação de vocês, com o trabalho conjunto, nós também aprendemos. Mas a pedagogia e educação é uma preocupação do professor. Como otimizar esse processo? Como contribuir para a formação de indivíduos críticos, conscientes e independentes, né? Academicamente, afetivamente, socialmente, tudo isso é uma preocupação do processo educativo, tá bem? Então, ó, aí eu já estou saindo um pouco assim dessa seara estritamente jurídica, e olha só, as gerações que antecedem formam as gerações que virão. Esse é um pressuposto da educação. Então, nós estamos antecedendo uma geração e fomos antecedidos por outra. Então, nós aderimos à nossa formação, os ensinamentos dos nossos pais, dos nossos antecessores, dos mais experientes, das pesquisas anteriores, dos aprendizados anteriores, e, acumulando nossos processos de aprendizagem, nossa cultura, nosso conhecimento, buscamos contribuir para as gerações seguintes. Então, assim, é inegável, né? É de claridade solar, como a gente fala no direito, a relevância da educação para o desenvolvimento humano e social. Mas ainda dentro disso eu vou entrar numa diferenciação, tá? Então, ó, a evolução acontece desde a origem humana, construção do grupo social e seus costumes. Então, que nem o artigo reflete, pessoal, olha só, a educação não se limita à passagem de costumes. A educação também é um processo relacionado à sociedade da época. Ela é atribuída de um propósito político, cultural e social e resultado da sociedade que se pretende formar. Então, o fenômeno social, ele é situacional. Ele depende de uma situação, ele tem um recorte político e cultural, né? Então, nós temos uma sociedade, por exemplo, uma cultura brasileira e um recorte social e cultural, por exemplo, na União Europeia é diferente, né?
vai ter chamada da aula. Acho que vai ter a lista aí, né, pessoal? Bom, então, nós temos recortes sociais e educacionais diferentes em determinadas regionalidades do globo, né? Nós temos culturas diferentes, nós temos tradições diferentes, nós temos formações diferentes, tá? Então, é isso, pessoal. A educação não é só uma simples passagem de costumes, é um processo pensado, é uma política pública, é um serviço público essencial, que é, inclusive, a obrigação do Estado garantir, como a gente já falou. Beleza, pessoal? Tamo junto aqui? Vamos lá. Bom, me lembrou muito o filme que assisti esse final de semana. O Menino que Descobriu o Vento. Poxa, que legal, eu não conheço esse filme, Jaqueline, mas o nome já é interessante, porque descobrir, descobrir já é um processo de aprendizado, né? Então, com certeza, isso envolve aí já um processo de aprendizado, ah, uma formação, né? Mas eu não conheço o filme, é sempre bom indicar filme, né? É baseado em uma história real, que legal. Fica a dica, pessoal, fica a dica. Pô, eu adoro filme, que pena que eu não vi, mas pena não, né? Que aí eu posso ver. Excelente. É, tem até falando em educação, pessoal, é muito bonito o filme. Aí vocês vão. é, eu adoro basquete, né, gente? Então, acho que alguns aqui conhecidos meus sabem. Um filme que eu acho muito legal, que eu imagino que alguns tenham visto, se chama Treinador Carter, Coach Carter, que é com o Samuel L. Jackson. E ele é treinador de basquete de um time, né, universitário. Universitário, acho que é de colégio, colegial. E ele abrange a atuação dele como treinador, também como um processo educacional. Você vê que um professor, né, é maravilhoso esse filme, muito bom mesmo, eu gosto mesmo. Aí o Gabriel joga basquete também. Sensacional o filme. Então você vê, por exemplo, esse filme, para quem não viu, ah, não vou dar spoiler aqui, né? Mas Treino para a Vida, exatamente, Coach Carter. Eu pensei num filme e veio esse. Mas o processo educacional é colegiado, né? O processo educacional que o treinador trabalha com os alunos não é um processo ali para o jogo do basquete. É para o jogo do basquete, mas o jogo do basquete e o processo educacional não envolve, por exemplo, só o indivíduo dentro da quadra. Envolve o indivíduo inserido em meio à sociedade, como ele vai render na faculdade, como ele vai tratar as pessoas ao redor dele, como ele vai construir o futuro dele, como ele vai contribuir para a sociedade. Então, esse é um processo educacional. É muito bom, gente. Assista um filme que não viu e eu vou ver. Deixa eu ver. Alguém até descreveu aqui. O rapazinho criou um moinho de vento para gerar energia na vida dele. Isso mudou a realidade da vida em que ele vivia. Maravilha, muito legal. Isso lembra até a questão da função social da propriedade, né? A propriedade tem uma função social. Quando a gente pensa em aspecto social de um direito, de um bem, a gente está pensando na repercussão coletiva daquele bem, daquele serviço. Entendem, pessoal? Então, exemplos maravilhosos aí de como a educação transforma, a educação edifica e ela tem uma função social muito clara, ela tem uma repercussão social muito clara. Escritores da Liberdade também é muito bom representando essa questão da educação e desenvolvimento social. Pô, eu tô fraco de filme, então eu achei que eu tivesse diferente. Já vou acrescentar para minha lista aí. Mas, pessoal, é maravilhoso. Realmente, eu acredito piamente que a educação é a base, assim, do desenvolvimento. Mas vamos continuar explorando isso aqui, tá? Bom, então olha só, é exatamente o que eu trouxe aqui nesse momento da apresentação, ó. A educação dentro de uma sociedade não se manifesta como um fim em si mesma, mas sim como um instrumento de manutenção ou transformação social. Então, tem aspectos de dinâmica da sociedade que, né, o processo de educação trabalha para manter, enquanto que outros aspectos sociais são trabalhados para serem transformados, né? Questões culturais que buscam ser superadas, como o racismo, né, o preconceito, a violência, são situações, né, circunstâncias que são objetos de processos educacionais. A educação demonstra que o ato de racismo é um crime, isso a gente aprende desde novo, né, qualquer tipo de preconceito, e nós estamos desenvolvendo isso, estamos nos aprofundando nesse processo para passarmos isso às próximas gerações, para a gente garantir um contínuo bem-estar
aí para a sociedade, né? Um desenvolvimento, uma melhoria da sociedade e da qualidade de vida dos seus indivíduos. Então, ó, o poder da consciência e da informação na tomada de escolhas, né, pessoal? Então, aqui eu trouxe uma reflexão. Eu estou mais trazendo alguns tópicos escritos e outros para suscitar a discussão. Já leio esse comentário. Mas, ó, o poder da consciência, pessoal, o desenvolvimento humano. Quando a gente fala de desenvolvimento humano e social, humano é do indivíduo. O social é do indivíduo inserido numa coletividade, em sociedade, né? Então, é tão importante quanto o desenvolvimento social é o humano, é o desenvolvimento do indivíduo, pessoal. Ele ter a maturidade, ele ter a consciência de como o mundo funciona, quais são as habilidades que ele tem que desenvolver, como ele pode ser produtivo, como se sustentar, como tratar o próximo, né? Como tomar as melhores escolhas para si mesmo, né? Por exemplo, muitos aqui estão no momento em que estão escolhendo carreira, né? Não só do direito, mas a gente está em cursos superiores para entender como é que nós vamos trabalhar com a nossa formação aqui de nível superior, né? E olha como é que a informação, pessoal, que vocês estão absorvendo aqui, esse processo educativo, dá recurso a vocês para escolherem o que vocês querem fazer na vida. A gente não tem como escolher algo que a gente não conhece, né? Então, conhecendo e tendo informação pelo processo educativo, a gente tendo esse itinerário formativo, nós temos recursos. Eu estou escrevendo o que eu passar na casa, sempre sensacional. Já é uma escolha, né? Então, a informação nos auxilia a construir nossas decisões. Então, para o indivíduo, né? O Poder do Hábito, isso eu conheço. Maravilhoso. Livros excepcionais. Livro também, pessoal, é uma enorme fonte aí de desenvolvimento, né? De conhecimento. É maravilhoso. Tudo isso é um processo educativo, gente. E aí, pessoal, muito se fala também no processo educacional. Nós estudamos muito, né? Até em pedagogia, o processo educacional, muito se fala do processo educativo da criança. Mas, na verdade, nós estamos aqui em pleno processo educacional. Nós estamos aqui trabalhando na nossa configuração formativa. Nós estamos aqui abertos a reconfigurar nossa formação, nossos valores, né, nosso conhecimento. A gente está só acrescentando aqui um repertório de informação, né? A gente está absorvendo conhecimento e fortalecendo consciência. Por exemplo, pessoal, quanto mais a gente tem consciência de nós mesmos, melhor vivemos em sociedade. Isso é um processo educativo, né? Eu sou fã de terapia, né? Por exemplo, faço terapia há muitos anos, hoje eu faço só uma manutenção, mas como é bom, gente, nós temos consciência das nossas limitações, do nosso papel social, dos nossos propósitos, dos nossos objetivos, isso nos facilita, nos ajuda a interagir com o próximo, né? A tomar melhores escolhas. Então, a educação é esse processo que não é um fim de só passar informação, mas ela tem um propósito de desenvolver os indivíduos e de otimizar esses indivíduos para uma inserção social, né? Livros maravilhosos. Outro livro que eu recomendo nesse sentido aí se eu li de cabo a rabo, mais de uma vez, é Mindset. Mindset virou esse termo de coach, né? Às vezes é meio generalista, mas o livro é maravilhoso. O Mindset fala sobre a mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa, que nós falamos, por exemplo, sobre a capacidade que temos de aprender habilidades. Então, por exemplo, não sei falar em público, não sei vender, então não fui feito para essa carreira, por exemplo, né? Legal. Valeu, professor Alonso. Forte abraço aí. Até breve. Então, esse livro do Mindset, ele fala assim, se você quer falar em público, você pode desenvolver essa habilidade. Então, a educação é a constituição, a configuração de habilidades. É um processo educativo. Então, habilidade de vendas. Estou no curso errado. Poxa, Nova, você é brilhante aí. Um orgulho para a gente. Com certeza. A questão, pessoal, é que eu até digo para os meus alunos, né? É um tema aí recorrente.
para as minhas salas de aula, para a reflexão que a gente sempre constrói juntos, que, por exemplo, muitas vezes a gente está estudando direito ou outras áreas do conhecimento que somente o direito não é suficiente para nos dar respostas de tudo. O direito sozinho não explica o mundo. Então, é normal que na nossa atuação profissional, na nossa inserção social, nós desenvolvamos outras habilidades também. E esse é um processo educativo, de como nos inserimos em sociedade, como gerar, como gerar benefícios sociais e como nós podemos proporcionar, providenciar um desenvolvimento humano nosso também, sabe? Então, ó, prosseguindo, como processar a informação atualmente? Qual é o papel do professor? Esse até é um questionamento, porque hoje, pessoal, nós temos um amplo acesso à informação, né? Hoje a gente tem tanto acesso à informação que a gente não sabe qual informação escolher e como absorver essa informação. Então, o professor passou sim por uma mudança no seu papel, o professor precisou se adaptar, precisa até hoje. O professor tem que estar atento às mudanças sociais, ao desenvolvimento dos alunos, né, às tecnologias. A gente está aqui no Teams, né? A gente teve um treinamento para isso, né? Nós, professores do Projeção, nós tivemos uma capacitação nesse sentido. E também, na nossa prática, nós desenvolvemos habilidades e escolhas próprias. Para nós também passamos por um processo educativo. Então, o professor é um catalisador. Eu adoro essa expressão, gente. O catalisador é o agente, né, que auxilia a tornar um processo menos desgastante, menos oneroso, assim, que te exige menos energia. Claro que exige muita energia esse processo, mas o professor está ali para facilitar aquele processo. Então, acaba que é isso. O aluno Dale Carnegie. Como fazer amigos e influenciar pessoas. A estudar oratória ajudou bastante. Maravilha, técnica de oratória. São habilidades que podem ser aprendidas, pessoal. Essa é a mentalidade de crescimento. A educação faz parte da nossa formação, né? E com certeza o conhecimento jurídico é apenas uma parte da multiplicidade de conhecimentos relativos a outras disciplinas e assuntos. Com certeza. Então, assim, sou da área jurídica, mas para a gente falar de uma política pública, eu não posso chegar aqui e falar que o direito é suficiente, né? A gente está falando de pedagogia, nós precisamos estudar processos educacionais, pedagógicos, para proporcionar aos alunos o melhor processo de aprendizado possível. Nós temos que entender e procurar saber sobre políticas públicas, como é o modelo de educação nacional, né? Então, em ambientes de escolas particulares, universidades privadas, é, por exemplo, nós temos o hábito de estudar fora, fazer sanduíche, que a gente chama, né? Uma parte de um mestrado ou doutorado no Brasil, outra fora. O aluno precisa saber que isso é uma possibilidade também. Ingressar na carreira acadêmica, passar um tempo fora, conhecer outra cultura, isso é educação, gente. Esse processo educacional é muito abrangente, né? Então, a universidade, né, o próprio nome fala, é uma universidade de pessoas, de ideias, de conhecimento. Então, essa conjunção de histórias diferentes, de perspectivas diferentes, né, de reflexões, perspectivas, contribuem para que nós aprendamos sobre o indivíduo, né, para que nós possamos estar mais adaptados a interagir socialmente e para contribuir com a sociedade. O negócio é nunca parar de estudar e aprender, pois conhecimento é ilimitado, né? Com certeza, é um processo contínuo, né? Nossa, eu não sei, eu acho que eu estudo mais hoje do que na minha graduação. Já tenho mais gosto, muitas coisas eram meio incipientes para mim, mas depois a gente desenvolve a habilidade de pesquisa, de estudo, que são mais adaptadas às nossas situações, né? Então, pessoal, a educação necessita assim, né? Necessita de pressupostos, de conceitos que fundamentem e orientem seus caminhos. A sociedade dentro da qual ela está, né, a educação, deve possuir alguns valores norteadores de sua prática. Gente, o Lucchesi é um doutrinador da assim, ciência pedagógica no Brasil, e eu trouxe umas classificações dele aqui relevantes para a nossa discussão sobre educação. Então, isso aqui são perspectivas do Lucchesi, tá? Sem falar no Paulo Freire, que é o maior expoente, né, o patrono da educação brasileira. Claro que, por exemplo, o Carlos Darcy são grandes expoentes da educação, né? Então, ó,
A escola e o ambiente sistematizado de aprendizagem é um mecanismo para dar sentido do que se faz, como se faz e para que se faz. A educação tem função traduzida por políticas públicas para definir e nortear a organização dentro da sociedade. Aí, pessoal, opa, até repetir aqui. Eu quero muito que vocês guardem esse conceito aqui, que ele é muito sensacional, pessoal. Olha só, qual é o sentido da educação para o desenvolvimento humano e social? Segundo o Cipriano Carlos Lucchesi, né, um doutrinador, uma referência aí da educação brasileira, inclusive ele ainda está vivo, pessoal. É um pesquisador atuante, vivo. Ele está com 80 anos. Então, a pesquisa dele realmente é um paradigma aí para a educação brasileira. Mas olha que legal, pessoal. A gente viu que a educação é um processo formativo e que o dever de educar não é só do Estado, mas é da família e dos ambientes em que o indivíduo ocupa, né? Nós estamos num eterno processo de aprendizagem para otimizar a nossa interação, para conscientizar as pessoas, né? Ah, pois é, exatamente. Um pesquisador de 80 anos, né? Impactando o mundo acadêmico, né? Os nossos processos educativos, é maravilhoso. Então, ó, ele trouxe 3 eixos fundamentais da educação, que é uma coisa maravilhosa, pessoal. Eu acho, né? Eu gosto muito dessa classificação. Primeiro, ele fala da função de redenção da educação, ou redentora. O que é redenção? Né? É o herói que volta, né? Ele se redime depois de errar. Ó a viagem, né? Redenção, sei lá, a gente... Rei Leão, por exemplo, que ele foge depois volta ali, a figura do herói que volta, né? Mas a redenção é uma espécie de perdão, né? É uma espécie de situação que garante uma anistia, um perdão à pessoa. Porque a situação é a seguinte: nós nascemos na ignorância, mas não na ignorância, pessoal, de brutalidade. Não é isso. É na ignorância de ignorar, de não conhecer. Nós nascemos sem o conhecimento. E é a partir do momento em que acumulamos conhecimento sobre a cultura, sobre as práticas sociais, sobre o mundo, nós saímos de um estado de ignorância para aprender a interagir e viver em sociedade. Percebem? Interessante, né? Então, a educação tem uma função de integração do indivíduo em sociedade, de compreensão do mundo, né? De retirada, de salvação da pessoa ali de um estado de ignorância. É que nem, eu não sei quantos de vocês já leram O Mito da Caverna, né? Alguém aí já leu? A ignorância de não saber, né? Bom, já dizia Nietzsche que a ignorância é uma bênção, né? Claro que realmente, muitas vezes, assim, o conhecimento é infinito, então acumular, pois é, o mito da caverna é um pressuposto aí, né, desse processo educacional, nós estudamos no ensino médio, então aquela é uma alegoria, é uma analogia às pessoas que vivem num estado de ignorância, né? Elas pensam que o interior da caverna é o melhor mundo possível, exatamente, é obrigatório. É, sim, exatamente. Então, a pessoa que vive num estado de ignorância, ela não tem muito conhecimento de que existe um mundo lá fora, né? Que existem outras alternativas, né? Que, enfim, que existe toda uma gama de possibilidades que ela pode sair da caverna da ignorância, né? E realmente, quanto mais conhecimento se tem, mais dúvidas se tem também. A ignorância, nesse caso, no sentido de ser alienado, pode sim também se afirmar isso, né? A pessoa alienada, alienação a gente fala de alien, né? De um indivíduo estranho ou de sujeito, né? No direito a gente fala que alienar um bem é trocar a titularidade do bem. Então, eu estou alienando meu celular aqui para a Jaqueline, estou alienando, estou trocando ali a titularidade do bem. Alienada no sentido cultural, sociológico, né? Então, o indivíduo assim, que a gente fala que é alienado é uma pessoa que vive sem querer, muitas vezes, ou alcançar um conhecimento que existe sobre o mundo. Né? É uma pessoa que muitas vezes se restringe a viver numa bolha de conhecimento. E o processo educativo,
permite que esse indivíduo se insira em meio à sociedade e que ele compreenda outras esferas sociais, outras classes econômicas, né? Então, é uma pessoa exatamente, que prefere ficar olhando para a parede da caverna, que é fechado ao processo de aprendizagem. Então, é a primeira função da educação, retirar a pessoa da ignorância. Então, aqui, ó, educação como redenção tem como características, né? Tornar a sociedade alguma... É verdade, Chile, com certeza. Algumas pessoas não gostam de passar conhecimento. Mas a lição, pessoal, é que o conhecimento, quanto mais a gente passa, mais a gente ganha. Essa é a verdade. Até como profissional, a gente tem um modelo de colaboração, é muito legal, né? A gente contribuir, a gente é retribuído por isso, né? Então, a gente realmente entregando conteúdo, a gente está também crescendo profissionalmente. Então, educação como redenção, ela retira a pessoa da ignorância. E o objetivo é esse, a gente ser transparente também. Bom, primeira função da educação, tá, gente? Do processo formativo e de construção, né, do indivíduo. Com certeza, Shirley, é isso aí. Educação como reprodutivista, ou seja, de reprodução. A educação reproduz padrões sociais, ela reproduz condutas, ela reproduz condutas sociais, obrigações sociais, padrões sociais. Por exemplo, pessoal, a ignorância inocente é uma dádiva, mas a alienação escolhida é uma tolice. Maravilha, né? A ignorância inocente, a pessoa está ali, pronta para aprender, para ser educada, então o educador tem que ter essa consciência. Ela tem que ter essa consciência que a pessoa, por não ter aquele conhecimento, às vezes nem concebe a existência daquela situação, e às vezes ela não consegue se entender ou se integrar a um aspecto social, a um recorte da sociedade, sabe? E a educação como reprodutivista, pessoal, é muito real. Por exemplo, até hoje eu falo, pessoal, eu aprendi a declarar imposto de renda muito tempo depois, já na minha vida adulta. Então, enfim, eu tive que aprender isso, né? Eu me submeti a um processo aí educacional bem autônomo, diga-se de passagem, mas o indivíduo cresce, uma criança, né, cresce, vai estudar na escola e escuta falar em tributos, né? Mas às vezes passa uma adolescência inteira sem saber o que é um tributo, o que é um imposto, né? E a criança, na verdade, só recebe ao crescer, né, a se tornar um cidadão, exercer seus direitos sociais de cidadão, ela só recebe informação, você tem que pagar imposto. Então, a educação está reproduzindo, né? Pois é, ó, ainda vou aprender, esperando meu primeiro milhão. Muito bom, isso aí vai dar um imposto de renda mesmo, viu? Essa renda aí. Bom, enfim, não vou entrar muito na área jurídica, né? Mas qual é o propósito dessa, né, dessa reflexão que eu estou tendo aqui com vocês? É que muitos, por bem ou por mal, né, quer queira, quer não, muitas obrigações, muitos padrões nós recebemos como imposto. E é assim, imposto, né? É imposto ao indivíduo. Então a educação reproduz um modelo que já existe, né? Por exemplo, uma criança que ganha um doce, que está numa festa, ganha um presente, a gente fala para a criança, o que se diz? Aí a criança, obrigado. Então, a gente está ali reproduzindo um padrão social, né? A gente está ali ensinando como a sociedade se comporta. Então, ao ensinar, por exemplo, que a criança, né, ao se tornar um homem, uma mulher, uma pessoa, um cidadão, ela tem que pagar imposto, ela está saindo da ignorância e está aderindo ao modelo social, não é? Concordo, gente? Maravilha, né? Então, a educação tem todos esses aspectos mesmo. E, por fim, a educação como meio de transformação social, né, da sociedade. Esse aí talvez seja o que eu mais goste, dessa perspectiva. Porque a educação, a gente sempre fala que o indivíduo tem que ser formado como um formador de opinião. Ele tem que ser construído como um formador de opinião. E a pessoa formadora de opinião é a pessoa capaz de desenvolver um raciocínio próprio, de a partir das ferramentas, né, das habilidades e técnicas que ela adquiriu, ela construir a própria convicção sobre um tema. E a partir da própria convicção e dos elementos que ela atribuiu, né, que ela angariou nesse processo de formação, criticar a sociedade e transformar.
né, pessoal? Voltando ao assunto de tributo, eu, né, tenho uma turma de direito tributário que, inclusive, eu estaria com ela hoje e a gente foi convidado aqui, e aí eu aproveitei a oportunidade para falar com vocês sobre esses temas. A gente conversa muito, né? Porque, por exemplo, quem paga tributo, mas estuda em escola particular, né? Tem plano de saúde particular. Quantos serviços nós temos particulares porque nós não temos segurança, né, ou uma qualidade na prestação de serviço público, sendo que o modelo brasileiro, o sistema de saúde único de saúde, perdão, é um diferencial em escala mundial, né? Nos Estados Unidos a gente não tem um modelo de gestão pública de saúde, né? Então, olha a crítica que a gente faz a isso. A carga tributária, o que é o tributo, para que ele existe, por que a gente paga? Todas essas são informações que nós angariamos, que nós concentramos no nosso processo educativo. E quando a gente passa, pois é, na teoria é tudo lindo, mas na prática, e quando a gente passa a conhecer, a gente passa a ter uma opinião sobre o que nós conhecemos. E a partir da nossa opinião, nós podemos criticar e entender como deveria funcionar. A teoria é bonita. A teoria é: o Estado precisa de recursos financeiros para proporcionar, para executar os serviços públicos que ela oferece ao cidadão e à sociedade. Mas como, né, como transformar uma situação disfuncional? Como melhorar o serviço público? Existe uma disfuncionalidade. E aí, a educação entra nesse processo, formando, né, o indivíduo, dando base a ele para ele construir uma solução, para ele procurar transformar a sociedade. Então, pessoal, basicamente, olha só quantas funções impactantes aí para fins sociais. A educação é um processo voltado à formação individual e social do indivíduo, né? Né? Muito bom. Então é isso, pô. Né? A gente paga tributo, a gente é uma retificação da redistribuição de tributos coletados pelo Estado. Ah, isso, como uma reforma tributária, uma retificação na redistribuição de tributos. Pois é, infelizmente, a gente fala muito aí também da possibilidade de se taxar grandes fortunas, né? De instituir um imposto sobre grandes fortunas. Eu acho que o link fica disponível aí no chat e também no Outlook. Ah, não, tranquilo, manda ver. Bom descanso aí, não sei, às vezes está na correria, né? Vai lá. Tá convidado, não sei nem quem é, mas é isso. Bom, então, pessoal, esse processo, a gente desenvolveu uma consciência sobre uma situação social, é um processo viabilizado também pelo processo educacional, não é? Então, é isso, a educação tem a função redentora, reprodutivista e de transformação social. Então, aqui, ó, como transformação determinado por questões econômicas, políticas e sociais, transmite o objetivo do projeto social e tem como foco a análise crítica. Nós temos uma análise fundamentada. É que nem, por exemplo, pessoal, falar assim: ah, não gosto de, sei lá, eu não acho que tem que existir o tributo sobre grandes fortunas aí. Por que não? Aí, por que não? Não é isso. É uma opinião crítica, né, fundamentada. Pessoal, sobre o link, eu não vou me estender muito mais, mas assim, não tá nem na minha alçada aqui para enviar esse link. Eu tenho certeza aí que a coordenação vai viabilizar o envio disso aí para quem está participando, tá? Não se preocupe. Tá bom? Mas vamos lá, pessoal. Então, vamos lá. 367 alunos, que ótimo. Maravilha. Então, ó, sobre o ambiente educacional, existe o foco em desenvolvimento de habilidades e valores para a socialização e domínio de conteúdos básicos para exercício de cidadania e vida em sociedade. Como eu falei, existe uma esfera individual e uma esfera social, né? Então, a educação, na verdade, é uma preparação, é uma estruturação do indivíduo para a vida em sociedade e para que ele se sustente como indivíduo. Eu vou finalizar essa parte aqui da educação e do desenvolvimento humano e social falando sobre o Paulo Freire. Aí, ó. O Paulo Freire é o patrono aí da educação, né? Muito da construção educacional dele moldou, né, o nosso formato educacional.
Ah, eu não concordo com aquilo que o Paulo Freire falou. Normal, seu direito livre, seu senso crítico. Né? Você tem um senso crítico que foi proporcionado, inclusive, pela educação e que, né, te possibilita fundamentar uma crítica. E você é livre para assim pensar e para direcionar sua opinião e sua crítica. Mas sim, então, dessa perspectiva, a educação é o principal motor de uma transformação social, de uma transformação cultural. Por isso que a gente está lá embaixo na educação, pois é. Então, a gente tem que priorizar, né, o processo educacional. Né? Podemos ir até as 23 horas. Eu vou tentar terminar antes, tá? Não, eu vou conseguir terminar antes, na verdade. Pode ficar tranquilo. Mas que bom. Fico feliz. Vamos junto. Então, pessoal, realmente, o processo educacional, ele, ele é estrutural para uma transformação social. O indivíduo, né? Até o professor Favaro falou aí, e a gente sabe que a votação vai acontecer nesse final de semana, né? E, enfim, polêmicas à parte, né? A gente sabe que o voto é exercido a partir de uma consciência que vem de um processo educacional e livre, né? Nós temos a liberdade de construir as nossas convicções e de manifestar, né, nesse regime democrático, qual é o governante, né? Quem são os nossos representantes que vão proporcionar um melhor modelo de gestão estatal e público, sabe? Então, pessoal, olha como é que é essencial esse processo educacional. Para a gente saber quem vai votar, para a gente saber, poxa, vou construir uma casa, vou comprar uma casa, vou me casar, vou fazer para a vida pessoal. Como é que eu posso pagar menos juros? Como é que eu vou fazer essa construção? Como é que eu vou construir? Onde que eu vou construir? Isso tudo, pessoal, a gente alcança com informação. A gente entra num processo educacional para aprender sobre aquele tema e aí tomar nossas escolhas, fazer nossas decisões. Então, pessoal, realmente, para mim, ah, não tem como, pois é, não tem como a gente cogitar viver em sociedade e praticar atos sociais sem ter uma base educacional, né? Então é muito tranquilo a gente ter essa consciência que o nosso processo educacional é constante, né? A gente está aqui com 370 pessoas basicamente, mas eu estou oferecendo algum conhecimento que eu tenho para vocês. E eu tenho certeza que eu tenho muito a aprender com muitos de vocês, com todos basicamente, né? Então a gente está aqui num processo de crescimento mútuo, recíproco, né? A grande maioria não tem conhecimento da realidade. Pois é, então, mas muitas vezes, por exemplo, como é que a gente vai sanear, como é que a gente vai sarar uma dor que a gente não sabe que tem, que a gente não sente, né? Então, esse é um encargo da educação, é um dever do Estado proporcionar a educação. Muitas vezes a gente nem sabe que está ignorante, na ignorância, a gente não sabe que aquilo existe, né? Então, sei lá, a mesma coisa que, por exemplo, você vai lá, um exemplo, tá? Eu adoro videogame, hoje em dia estou jogando muito pouco, mas sei lá, o PlayStation 5 aí, eu comprei no início, quando lançou, consegui um grande desconto, tava muito mais barato. E aí sai na internet ali, Casas Bahia, sai 12 mil reais o videogame. Aí a pessoa não tem conhecimento do preço, vai lá e paga 12 mil reais. Olha o poder do conhecimento. Não é à toa que informação privilegiada em negociação de bolsa de valores é crime. A pessoa que tem uma informação que não deveria ter, uma vantagem devida, é crime. Então, gente, percebam a relevância e o poder da informação, né? O conhecimento é isso, pessoal. Sempre que nós estamos no processo educativo da nossa formação, a gente nunca está perdendo, a gente está sempre ganhando. Isso é um valor, é um pilar. E isso é muito bom. A ignorância é uma bênção, o inocente acaba como inimputável. Nesse sentido, né? É verdade. É porque esse ditado é que, às vezes, o conhecimento traz sofrimento, né? Porque a gente sabe como a coisa acontece, a gente sabe como deveria acontecer e a frustração é maior, né? Por a gente ver que os outros indivíduos estão no estado de ignorância. Então, a ignorância traz consciência, traz compreensão do mundo, mas também traz sofrimento, muitas vezes. Isso é um fato, né? Então,
Isso aí é uma vertente filosófica, né? Que vem daquela mesma máxima, o que o coração não vê, como é que é? Os olhos não veem, o coração não sente. É a ignorância. Não tem como sofrer por algo que você não conhece. Essa é a finalidade do ditado, né? Mas não, o processo educacional ele é uma máxima de desenvolvimento para a gente otimizar a nossa função social, para a gente contribuir para o próximo, para nós proporcionarmos melhores condições de vida a nós mesmos, às nossas famílias, né, ao próximo, né? Então, ó, olha, Paulo Freire é maravilhoso, pessoal. O que que ele traz? Aprender é um ato revolucionário, né? Muitas vezes as pessoas não querem que a gente aprenda, até a Shirley falou, né? As pessoas não querem que a gente aprenda. Então, aprender é um ato revolucionário. Nós estamos lutando contra um status quo, né? Um estado de sociedade que não quer que o indivíduo prevaleça muitas vezes, ele quer que ele só se encaixe. Então, a educação é um instrumento de autonomia, de autenticidade e de inserção no mundo, né? Então, eu adoro essa perspectiva do Paulo Freire. Para ser sincero, eu já tinha essa perspectiva antes de conhecer a abordagem dele, né? Porque eu sempre vi a formação, né? Por exemplo, poxa, estou estudando, mudei de curso e tudo mais, mas o conhecimento, gente, você sempre pode aplicar. A educação que você teve, você sempre pode aplicar. O investimento em você mesmo nunca é perdido, né? Então, quando eu estou em dúvida, eu faço uma porrada de curso. Aí eu, caramba, será que eu faço esse curso? Claro que eu tenho que ser, né? Não posso ser maluco, eu não vou fazer um curso que eu não tenho como praticar, né? Como exercer. Não tenho tempo, não tenho gestão, não vou cumprir. Mas se eu tenho como investir, se eu tenho como cumprir, não temos dúvidas, né? Muitas profissões estão correlacionadas. Hoje não podemos ficar sem conhecimento amplo. Né? Atuamos com equipes multidisciplinares. Perfeito. É isso. Eu falo para o pessoal, por exemplo, eu sou advogado, né, gente? Então, tenho um escritório. E eu falo o tempo todo em sala de aula. Quem não me viu falando, tem a oportunidade agora, porque às vezes um advogado fala, vou começar sozinho, vou montar minha empresa. Então, não é só para o advogado, é quem é empresário, quem quer começar alguma situação assim, de empreendimento, você sabe a sua área fim. O psicólogo vai ter que gerir o escritório, ele vai ter que saber sobre a tributação dele, ele vai ter que ter o documento administrativo, né? Ele vai ter que ter práticas éticas, né? Dentro do Estatuto de Ética da Profissão, né? Muitas categorias não sabem falar em Libras e são conhecimentos, precisamos nos preparar. Inclusive, nós do Projeção já tivemos um treinamento em Libras, né? Tributária é minha matéria, muito bom. Isso aí, Vitor. Muito bom, assina embaixo. Infelizmente, não terminei meu curso, mas pretendo fazer, está em tempo. Então, pessoal, né? Quantos conhecimentos, hoje a gente vai falar em política pública, eu não posso falar, não, gente, a lei fala isso. Não posso chegar aqui e falar isso, né? Eu tenho que cogitar o conhecimento pedagógico, o conhecimento de gestão pública, é uma política viável, né? Como podemos fortalecer a educação? E a adoção de uma cultura uma adoção de uma posição quanto a uma política pública também vem da educação, né? Não conheci os próximos, muito bom. Não entendi. Sou de ADM, não conheci os próximos, entendi. Legal, maravilha. Pois é, pessoal, eu mesmo estudo hoje muito administração, gestão, venda, marketing. Eu fiz direito, eu tenho mestrado em direito, sou doutorando, fiz a matéria de aluno especial, faço pós. Isso não significa, né? Estou aqui numa posição de professor, não significa que eu saiba ADM, mas para administrar meu escritório, eu preciso saber, porque senão eu não vou proporcionar as melhores condições aos meus funcionários lá, o pessoal que trabalha comigo, entende? Então, eu estou também num processo educativo. Isso aí me permite impulsionar a minha função social. Então, gente, lembre do Paulo Freire, aprender é um ato revolucionário. Né? Você, como indivíduo, tem uma visão de lugar social e de opções quanto à sua própria vida, né? Então, ó, consciência quanto ao papel social do indivíduo, identificação histórica, assumir o controle de sua trajetória e conhecer sua capacidade de transformar o mundo. Eu adoro essa força aí das palavras do Paulo Freire, né? A partir da identificação que a gente tem como nós mesmos de indivíduos sociais, nosso lugar histórico, nós assumimos o controle do que nós podemos e queremos fazer para transformar o mundo, que é fazer nossa função social. Gente, de verdade, eu acredito firmemente que o Gari está mudando o mundo, gente. Porque
O cara tá lá no caminhão, coletando lixo, nos horários da madrugada e tá proporcionando um convívio social pacífico, harmônico. Imagina a gente andar nas ruas cheias de lixo, não tem como levar os resíduos lá para a estação de lixo. Tem até aquela estação de lixo lá na L2, né, que você passa. Aí tem até o cheirinho característico, né, que você passa. Mas o que a gente seria dessas pessoas, sem essas pessoas, né? Então, assim, inclusive um estado de avanço social, né, que a gente tem nos territórios europeus. Ó, que o comentário. Mas, por exemplo, muitas vezes um garçom, um gari, ele ganha tanto quanto um professor, né? Porque todos eles transformam o mundo, todos eles têm uma função social. Ó, a gestão empresarial tributária é uma etapa que antecede o planejamento tributário de uma empresa e é completamente fundamental. Não, aí você tá falando minha língua, Igor. Vitor. Concordo, assina embaixo, deito e rolo. Bom demais. Então, é o conhecimento. É o conhecimento do empreendedor que, ao entrar criar o próprio negócio, ele tem que saber como cumprir as obrigações dele. Ele vai se submeter a uma educação ali reprodutiva, né? Então, essa concepção libertária autônoma da educação é do Paulo Freire. Eu coloquei aqui o método do Paulo Freire, porque vocês podem precisar, inclusive no ENAD, que o Paulo Freire, além de ser o patrão da educação, desenvolveu um método de alfabetização, e que ele ensinava pessoas adultas, né, adultos, a ler e escrever a partir da utilização de elementos do cotidiano do próprio indivíduo. Então, é um processo pedagógico e educacional adaptado ao indivíduo, à realidade dele. E aí, ele se utilizando de conceitos que são próprios a ele, que ele conhece, ele faz uma conexão com novos recursos, com novos elementos. Tá certo? Bom, pessoal, deixa eu acelerar aqui, que senão a gente vai ficar muito tempo mesmo. Eu trouxe o conceito constitucional de educação, é também uma diretriz constitucional, mas isso é o artigo 2º lá da Lei de Diretrizes Educacionais. É a mesma coisa, tá? Então nem vou ler de novo, é a mesma coisa, a gente já viu. E olha os princípios da educação, que normalmente cai assim também em prova pública. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de... Ah, legal, Vitor, muito bom. Qualquer coisa fala comigo, viu? Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, formas, né, de transmitir conhecimento, aprendizado. E coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Valorizações dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei. Planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Gestão democrática do ensino público, né? A sociedade participar também do modelo de ensino público. Garantia de padrão de qualidade, que a gente tem que forçar mais esse princípio constitucional aí, né? Piso salarial profissional para os profissionais da educação. Entre moral e Paulo Freire. Poxa, ótima pergunta, José. Só deixa eu acabar de ler isso aqui, mas eu diria que sim. Assim, com certeza, porque um senso de moralidade que nós temos como indivíduo, ao ingressar em sociedade, vem da educação. E o Paulo Freire, ele é um defensor, do indivíduo que pode se situar socialmente, que ele entende sua posição social. Então, a partir de uma noção de educação e de função social, você tem uma moralidade, né? E até, né, acompanhando a palestra aí do professor Luciano, a gente fala assim, o que é ético, o que é moral? Eu gostei do que ele falou, que a moralidade, né, foi expulso do país por conta de suas ideias, sim, é verdade. E hoje ele é uma referência, né? Então, por exemplo, a pessoa que sabe a finalidade, a moral. Ah, tá. Final da década de 70. Ah, tá certo. Entre o Mobral e o Paulo Freire. Não, tá certo. E eu falando aqui sobre moral. Bom, José, Movimento Brasileiro de Alfabetização. Ah, sim, tá, beleza. Não, olha, eu fiz até um levantamento aí da obra da contribuição do Paulo Freire
e eu não conheço, de fato, aí algum vínculo direto dele com o movimento brasileiro de... Não, sim, na verdade, o método Paulo Freire é um movimento de alfabetização, mas não é algo que você encontra, você não encontra de forma explícita, né? Mas o método Paulo Freire de alfabetização foi utilizado para muitos analfabetos já em idade adulta. Então, sim, isso sim. Esse processo, com certeza, existe e é real e até hoje é utilizado, né? Tá certo? Bom, gente, que é Paulo Freire, para, moço. E aí, Rodrigo, tudo bom, meu amigo? Bom, pessoal, a gente está aqui se atendo às ideias, né? São patronos aí, são pessoas que construíram um marco teórico, né? Construíram um marco teórico aqui do nosso tema. Então, é o que eu estou falando, a gente vai separar o indivíduo do que foi construído ali academicamente por ele. E ele é, sim, um parâmetro assim, educacional para o nosso modelo educacional, mas não é o único, né? A gente tem o Darcy Ribeiro, a gente tem o Carlos Laqueza, tem vários outros pedagógicos, né? Que realmente transformaram o nosso modelo e não só brasileiros, né, pessoal? O Dale Carnegie, que até comentaram ali mais cedo, como fazer amigos, como influenciar pessoas, é uma situação de, de processo educacional. Como te capacitar para interagir socialmente. Então, isso se enquadra aí no nosso conceito de educação. Beleza? Bom, então, dos princípios aqui, eu parei no piso salarial. Garantia de saber sobre opcional, opinar, obrigatório. Sim, entendi. Muito bom. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Enfim, eu coloquei só esses princípios constitucionais, tá? Inclusive, na Lei de Diretrizes de Ensino, a gente tem ali uma atenção às instituições de ensino privado, que elas também são viabilizadas, mas, por exemplo, o MEC regula e o ENAD é obrigatório. Então, o MEC regula aí os parâmetros de educação, né? Aí do nosso modelo. Bom, pessoal, eu vou partir para o processo de globalização. Eu até deixei mais curto mesmo, porque aí eu posso falar o quanto eu quiser sobre, mas eu deixei um aspecto pequeno aqui para a gente não estender muito, tá? Vamos lá. O que é a globalização? Pessoal, legal? Gostaram da exposição aí sobre educação e desenvolvimento humano e social? A gente trouxe alguns parâmetros legais, a gente trouxe alguns marcos teóricos aí do modelo brasileiro, né? E trouxemos aí autores relevantes para o acervo que a gente tem de pedagogia e educação brasileira, tá certo? Então, pessoal, falando agora sobre globalização. É legal, que bom, gente. Muito bom, fico feliz. Tem um livro intitulado Golpe na Educação, você conhece? Cara, não li, confesso que não li. Mas é isso, também estou nesse processo aí de aprendizado. Como é que fala sobre o livro aí? Talvez seja um aspecto pedagógico, enfim. Muito se falou também, por exemplo, sobre a escola sem partido, né? Então, foi um tema diretamente pedagógico e que é acadêmico, que é sobre o processo educacional. Como é que como lecionar a alunos sem influenciar eles politicamente, vamos dizer, né? Então, uh, são divagações, investigações que nós construímos. Eu mesmo tento não infectar o aluno com a minha opinião. Eu não sei se dá para transparecer. Claro que dá para transparecer minha opinião. Eu até falei que, para mim, a educação é base lá para o indivíduo, né? Mas isso aí é um marco teórico, já é uma construção científica, né? Então, a gente já hoje vê, assim, como herança histórica, a relevância da educação para o nosso processo aí social de aprendizagem. Bom, pessoal, vamos lá para encerrar aqui, tá? E ficou tarde por causa do problema lá, né? Bom, mudando aí de pauta, tá? Mas ainda dentro do que a gente está propondo. O que é globalização? Aqui, pessoal, vocês podem se ater mais ao conceito, tá? Eu coloquei um comentário meu. Não deixa de ser um processo de unificação, de junção. A globalização o levantamento do processo social de educação proposto por Paulo Freire. Olha, poxa, maravilha. Sim, ele recebe muitas críticas também. Uma das maiores, só para fechar essa pauta, uma das maiores críticas que o Paulo Freire sofre
é da situação do aluno como oprimido e do Estado como opressor, né? Isso aí é uma reprodução do modelo de Marx, que sofre muita crítica. E eu discordo também. Eu discordo porque eu não acho que o modelo educacional é bipolarizado, que é proletariado contra proprietário, contra burguês, né? Então, enfim, é sim, eu até comentei no início, que é um modelo que sofre muitas críticas, né? Mas isso não nos impede de aproveitar algumas construções, marcos teóricos que a gente tem aí dessas pesquisas prévias, tá, gente? Link do Paulo para a hora complementar, estará disponível até às 23. Bom, tá aí, gente, o link, beleza? Bom, a globalização subverteu as noções de tempo e espaço, derrubou barreiras geográficas, reduziu as fronteiras burocráticas e jurídicas entre as nações, revolucionou os sistemas de produções, tá? Então, olha só, a noção de tempo e espaço foi alterada pela globalização. Hoje, o que estreia no Japão, o que passa no Japão, é visto em tempo real aqui. Então, até um tempo atrás, o que acontecia, por exemplo, do outro lado do mundo, a gente tinha um tempo para ter acesso a essa informação, né? Derrubou barreiras geográficas, de fato. Hoje, quanto tempo nós demoramos para chegar à Argentina aqui? 3 horas. Quanto tempo nós demoramos para chegar nos Estados Unidos? Antes, qual era a viabilidade dessa viagem enquanto não existia voos, né, voos comerciais? Então, tudo isso diz respeito à globalização. Reduzir as fronteiras burocráticas e jurídicas entre as nações. Qual é a facilidade que nós temos hoje de, por exemplo, criar um negócio, um empreendimento em Portugal? Né? Quantos países membros da União Europeia convidam pessoas do exterior para habitar, para populacionar, né, regiões italianas, né? A região italiana sofreu um êxodo muito grande e em várias regiões. Muitas regiões italianas são menores que são 8 mil habitantes, 6 mil habitantes, são vilas que precisam ser popularizadas, né? Então hoje é uma possibilidade. É uma possibilidade que um brasileiro, um mexicano, um americano tem de irem para a Itália, desenvolver o seu próprio negócio lá, habitar e ainda receber para isso. Tem políticas de ocupação agrária, né, na União Europeia. Então, é isso, pessoal. Nós temos uma redução de fronteiras burocráticas e jurídicas. Nós temos um mercado global. O iPhone é vendido no mundo inteiro, não é, gente? Quem tem iPhone? Eu sou time Samsung. Mas quantas pessoas têm um iPhone? Qual é o balcão de negócio do iPhone, né, da Apple? Ela vende para o mundo inteiro. Não é, pessoal? Então, esse modelo clássico, sou time Xiaomi, eu também já tive Xiaomi, muito bom, achei bom, muito bom. Ele tem uma câmera violenta, né? Então, é isso, olha só o que a globalização permite, né? Nós somos um mercado para um celular japonês. O Xiaomi é o quê? Chinês? Acho que é chinês, né? E mesmo assim, é um celular que não... É a certeza de que a Terra é redonda e parece caber na palma da nossa mão. Maravilha! A gente tem um acesso global. Pô, quantos de nós, chinês, né? Quantos de nós pegam o celular e compram alguma coisa lá do AliExpress? Qual é até uma loja que eu nunca comprei, que eu tenho curiosidade de comprar, que é a Shopee. Eu nunca comprei na Shopee, mas, né? Quantas, né, pessoas assim... E o G5 chegou para dar um boom na globalização. Agora o barulho vai ficar louco. Pois é, gente. Eu nunca comprei na Shopee, por exemplo. Vocês estão me escutando? Que um aluno perguntou ali se travou. Gente, deixa eu agilizar aqui um pouco. Vocês estão me escutando? Você Sim, imagina Léo. Sim. Tá. Ah, beleza, que bom. Estou escutando normal. Ah, que bom. Levei um susto. Se cair agora já era, pessoal. Acabou a aula. Depois Então, do link, então, meu filho. né? Então vamos chegar aqui para a parte final. Eu vou ler aqui as observações que eu coloquei para vocês, tá? Então, ó, a globalização é um fenômeno complexo, real e multidisciplinar. Consiste na ação sem fronteiras das dimensões da economia, da informação, da ecologia, da técnica,
dos conflitos transculturais e da sociedade civil. Então, gente, políticas públicas de de tratamentos ecológicos, de aquecimento global, hoje são matérias internacionais. A economia russa, né, em função da guerra com a Ucrânia, repercute na nossa realidade. Né? A informação do que acontece, a rainha faleceu dia 8, né, de setembro, o mundo soube. Imagina se a gente tivesse 1700, 1800, quando que a gente saberia que a rainha da Inglaterra faleceu, né? Então, é uma ligação geral entre indivíduos, organizações complexas e comunidades localizadas em locais distintos. É a integração de pessoas e países em razão da evolução dos transportes e das comunicações que derrubaram as barreiras artificiais que impediam o fluxo de bens, capitais, serviços e conhecimento através das fronteiras, né? Pode ser definida como a intensificação das relações sociais em escala mundial que liga localidades distantes de tal maneira que acontecimentos locais são modelados por eventos ocorrendo a muitas milhas de distância e vice-versa. Um grande exemplo que a gente tem de acontecimentos locais repercutindo, por exemplo, no Brasil, enfim, no Brasil acontecendo no mundo inteiro, foi o movimento do Black Lives Matter. Eu acho que foi no ano que a gente teve a pandemia, que começou a pandemia, 2020, que aconteceu uma morte de um negro, né, nos Estados Unidos, que, né, eu não lembro muito bem a circunstância, eu sei que numa abordagem da polícia, né, a pessoa abordada foi enforcada, assim, ela sufocou na abordagem policial, e como que o Black Lives Matter repercutiu em outros países, né? Então, ou quando o coração dela parecia dentro do forró recebendo salvas de canhão. Muito bom. Então, pessoal, olha como é que um evento cultural, social nos Estados Unidos repercutiu no Brasil, né? Inclusive, o cachorro da rainha, que é o Corgi, né? Minha esposa tem um Corgi, né? Os pais dela, na verdade, tem. Mas olha a repercussão social da morte da rainha. Todo mundo viu e falou, quem é o cachorro da rainha? Qual é o cachorro da rainha? É um Corgi. Hoje um Corgi triplicou o preço para você comprar um de pedigree, né? Então, olha o efeito aí global da economia, tá? Gente, questionamento, problemática aqui para a gente falar da globalização. Globalismo como localismo bem-sucedido? Exemplo do inglês como língua universal, né? Então, a gente pode entender que o inglês, por exemplo, se tornou uma extensão do território americano. É assim que os americanos pensam hoje, né? Só pode. Então, é isso. Tem situações que hoje tem uma repercussão instantânea no mundo inteiro. Então, quais são os processos de globalização? Cultural, econômico, de fatores de produção, de pessoas e de modelos governamentais. Pessoal, esse é o último slide. Eu deixei em tópicos assim, porque eu previ essa possibilidade de ter algum problema, algum atraso, e eu teria que falar mais brevemente sobre a situação. Então, esse é o último slide. E esse último slide, eu vou ser bem pontual para falar de política internacional, porque, assim, o maior exemplo, pessoal, de política internacional atual, guerra da Rússia e da Ucrânia, tá? No direito, normalmente, a gente estuda o direito internacional entre público e privado. Público são as relações entre estados, países, estados-nações, e a interação entre países entre si, né? Organizações internacionais, a ONU, o Mercosul, a União Europeia, são organizações internacionais. E sempre que a gente fala em política, pessoal, nós estamos falando em fatores de poder. Como que uma entidade, né, um Estado-nação, exerce o poder político. O fator de poder não é, pessoal, jurídico, não é uma norma que vai falar. Vocês viram? Não é uma norma que fala para a Ucrânia assim, Ucrânia, você é Estado-nação independente. A Rússia foi lá e falou. Não, não é. Foi isso? Então, houve ali um questionamento quanto à soberania da Ucrânia, que é uma norma jurídica internacional. Então, novos fatores de poder. Os fatores de poder para o cenário internacional hoje não é jurídico, estritamente, é econômico.
Na verdade, nunca foi jurídico, né? Só jurídico. É muito mais econômico, territorial, de influência, mercadológico, econômico do que jurídico. Então, hoje, pessoal, em face à globalização, os fatores de poder ainda estão sendo moldados de novo, né? Hoje, a língua universal é o inglês. Por que isso? Os Estados Unidos têm um poder político internacional maior do que muitos outros países? É isso? Tem sim, com certeza. Então, quais são os novos fatores de poder político? Na verdade, não são novos, mas são novos para a gente, né? No momento, só tem soberania país que tem bomba atômica. Pois é, poder bélico, né? É um fator de poder político internacional. E não é só uma norma jurídica falar que tem poder que vai ter poder de fato, né? Então a gente tem critérios econômicos. A Rússia tem um poder econômico que pode embargar fornecimento de insumos para o mundo inteiro. E o mandarim, Júnior Arimateia, como assim? Influência dos tigres asiáticos, por exemplo, China, né? Enfim, alinhamento, né, de tigres asiáticos à oposição ocidental, tem várias repercussões aí desse comentário. Como língua universal? Quem sabe, né, um dia, quem sabe? Pois é, isso é uma situação de poder econômico internacional, poder cultural internacional, né? É uma consequência da globalização também. Sim, é a língua mais falada por quantidade, mas o inglês é universal no momento. Pois é. É pela densidade demográfica, né? Uma população absoluta fala mais, numérica maior, fala em mandarim, por exemplo. Mas qual é o critério? É um critério econômico, cultural, de mídia. Por exemplo, os filmes que a gente consome, a maioria são americanos. Claro que a gente tem os filmes brasileiros, mas tem filmes europeus, mas eu vejo mais filme americano, com certeza, né? Então, gente, a política internacional é uma temática multidisciplinar e os fatores reais de poder da política internacional não são jurídicos estritamente, tá? Por isso eu pensei que fosse algo do Timóteo. Eu entendi a referência, viu, Marli? Mas eu me absolvo um pouco dessa responsabilidade aí, viu? Saudade. Bom, pessoal, mas eu também gosto. Mas, pessoal, é isso. Eu me preparei para cortar um pouquinho o final, mas a gente conseguiu cobrir todos os temas, tá? Vou parar minha apresentação por aqui. Eu posso disponibilizar essa apresentação para vocês e muito feliz pela participação de tantas pessoas, de rever muitas pessoas queridas e de conhecer muitas outras também, tá certo? Parei de compartilhar aqui. Léo, muito obrigada, viu?